parte mais legal. Vamos para a palavra de Deus. Amém? Louvar é muito bom, mas ouvir a palavra de Deus não há coisa melhor. Glória a Deus por isso. Hoje, como o nome da live já diz, aviva, né? A gente acabou de cantar, aviva-nos, né? Que Deus venha despertar esse povo. E a palavra dessa tarde, né, não seria diferente e vai ser sobre avivar. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo a leitura que eu vou fazer de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, versículo 20. Amém? A palavra de Deus diz assim: alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então ele disse aos discípulos: chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias em que o Filho do Homem já tiver chegado, mas não verão. Alguns vão dizer a vocês: olhem aqui ou olhem ali, porém não saiam para procurá-lo, porque assim como o relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será o dia em que o Filho do Homem vier. Mas ele primeiro precisa sofrer e ser rejeitado pelo povo de hoje, como foi no tempo de Noé. Assim também será nos dias de antes da vinda do Filho do Homem. Todos comiam e bebiam, e os homens e as mulheres casavam, até o dia que Noé entrou na arca. Amém? Glória a Deus, né? Aqui a gente está ouvindo uma palavra, né? Lendo essa palavra que diz exatamente como foi no tempo de Noé. Quero trazer a atenção, trazer o foco nessa parte aqui, né? Que ele fala assim: como foi no tempo de Noé, antes do reino vir, ele precisa ser rejeitado, como foi no tempo de Noé. Sabe, se a gente abrir o nosso jornal, ou ligar a nossa televisão no jornal, ou ver as notícias, a gente vai ver que a gente está numa geração assim que tem rejeitado dia após dia a palavra de Deus, tem rejeitado viver conforme Deus quer que a gente viva. E como foi no tempo de Noé, sabe, o que me chama a atenção nessa história é que quando ele usa o exemplo de Noé, quem que foi Noé? Né? Noé foi eu digo que Noé foi ousado, porque uma pessoa, imagina Deus chegar para você nunca tinha visto chuva antes, e daqui a pouco ele chega para você e fala assim: construa uma barca que vai chover tanto, que vai inundar a terra. Você fala: que isso? Como assim? Não fazia sentido para ele a chuva, mas ele não quis entender o que Deus estava dizendo, ele só obedeceu. E é isso que a gente tem que fazer na nossa caminhada com Deus, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não compreenda o que Deus está querendo de nós, que a gente venha se disponibilizar para viver a vontade dele e obedecer a sua palavra. Amém? O que me chama a atenção também na história de Noé é o preparo. Noé demorou anos e anos, tempos e tempos para construir aquela barca, né? Quando a gente pensa na história de Noé, a primeira coisa que vem à cabeça é aquela barca, mas não foi uma coisa que nasceu do dia para a noite. Foi algo que teve um preparo, algo que precisou de tempo para ser construído. E hoje não é diferente. A gente precisa de tempo. A gente precisa nos preparar para a segunda vinda de Jesus. Sabe, às vezes a gente tem gente que fala: eu sou muito jovem, ou ainda está cedo, mas a gente não sabe quando ele vai vir. A Bíblia fala que a vinda do Filho do Homem vai ser como um ladrão que vem sem avisar. Ele não vai chegar e falar assim: se prepara porque amanhã eu vou passar aí na sua casa e aí eu vou levar todo mundo, beleza? Não, ele fala assim: esteja sempre preparado, porque você nunca vai, ninguém sabe o dia e a hora que ele virá.
mas a gente tem que estar preparados todos os tempos. Amém? Avivar. Vamos voltar para o foco. Avivar. Se a gente pegar o significado da palavra avivar, avivar significa despertar, tornar a viver de novo. Né? Se a gente pegar no sentido do dicionário. Isso é algo assim que eu acho extraordinário. Tornar a viver. É como se você estivesse morto, como se você estivesse desligado e Deus apertasse o ligue lá de novo e fala assim, vamos despertar, vamos acordar, porque acabou o tempo de você ficar simplesmente parado. E é isso que Deus quer quando Ele fala sobre avivamento. E o que me chama a atenção é que nem sempre o avivamento ele vem de uma forma simples e fácil. Ao contrário disso. Porque quando você tenta falar sobre a verdade do Evangelho, quando você começa a falar sobre isso, o que mais vem é pedrada, o que mais vem é perseguições. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que se encontra também em 1 Pedro, capítulo 4. Só 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 16. Desculpa, 12 até o 16. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. O que ele está dizendo aqui é tipo assim, eu vou meio que contextualizar. Vocês que estão sendo perseguidos, vocês estão passando por uma prova das duras, mas se prepara porque vai piorar. Porque ser cristão é exatamente isso, a gente tem que estar preparado para as pedradas, a gente tem que estar preparado para as perseguições, assim como os discípulos, os apóstolos naquela época estavam prontos, e a gente tem que se posicionar, ter uma postura igual, né? E eu gosto de comparar, quando eu falo de perseguição assim por ser cristão, eu gosto de comparar a uma estrada. Eu quero que você imagine você andando numa estrada e você dentro dessa estrada tem um monte de buraco, um monte de espinho, um monte de pessoas jogando pedra, um monte de gente vaiando você. Só que aí Jesus chega para você, no meio dessa estrada você consegue ouvir a voz de Jesus. Você consegue ouvir a voz de Jesus e Jesus te diz assim, no mundo vocês vão ter aflição. Mas relaxa, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está falando assim, nessa caminhada vai ser dura, você vai levar pedrada, você vai passar por espinhos, você talvez não saia tão inteiro assim, porque você vai pisar nos buracos e você pode. Mas assim como a Bíblia fala que ele manda um anjo para te segurar na mão, para que você não tropece em alguma pedra. Sabe, a estrada com Deus é a mesma coisa, a estrada é difícil, o caminho é muito duro. Porque você vai receber sempre essas perseguições. Mas Jesus está falando assim, não se importa com as dificuldades que você tem durante esse caminho. Mas o que vale a pena mesmo é a chegada. O que vale a pena mesmo é o final, porque aí você vai, além de você receber a coroa de Jesus, você vai poder abraçar aquele que a gente tanto louva aqui. Sabe, não tem prazer maior. Mas uma coisa que eu quero trazer o foco aqui. O avivamento, ele é algo constante.
ele não é uma coisa que esfria da noite para o dia. Que nem quando, vamos dizer que você vai numa igreja e aí você sente o fogo descer naquele lugar. E aí quando você chega em casa, você já saiu daquela vibe. E aí você volta, dorme, no dia seguinte você segue sua vida normal. O avivamento ele é diferente, porque o avivamento ele não é algo que esfria assim rápido, mas é algo que vai mantendo, e você mantém aquele fogo aceso dentro de você. E só que precisa de um preparo, assim como foi no tempo de Noé, precisa de um preparo. Tudo precisa de um preparo. Se a gente quer fazer algo grande, a gente tem que construir um alicerce maior ainda. E eu gostaria de falar alguns pontos que é bom que a gente alicerce, né? Para que a gente consiga chegar a um despertar da igreja, a um despertar dessa geração. E o primeiro ponto é o arrependimento. Não tem como fugir. Não adianta a gente querer fazer pecado de estimação, não adianta a gente querer ser orgulhoso, porque a partir do momento que você abrir a Bíblia, você vai ver que tem inúmeros textos que vão nos dar de cara com a gente e vão debater com nós, vão estar confrontando o nosso eu. E o arrependimento é algo que você tem que quebrar o seu orgulho. Você tem que se prostrar aos pés de Jesus e falar: eu falei uma coisa que o ser humano tem muita dificuldade em admitir erros. Então Deus quer que você quebre o orgulho e quer que você admita onde você, eu errei nisso, eu falei, realmente me desculpa, me perdoa, né? Uma das palavras mais difíceis das pessoas falarem hoje em dia é perdão. Mas sabe, é o primeiro ponto para o seu alicerce no avivamento. Se você quer despertar, se você quer viver o sobrenatural de Deus, esse é o primeiro passo, o arrependimento. O segundo passo é que você precisa buscar a face de Jesus e não as mãos. O que a gente vê hoje dentro das igrejas, o que a gente vê hoje em muitas pessoas, é que elas não querem adorar a Deus pelo que Ele é, mas querem adorar a Deus por algo que Ele pode nos dar. Eu digo que às vezes as pessoas estão esperando que a gente... eu vou buscar a Deus para receber um banquete, mas eu acho que tem que ser o inverso. A gente tem que oferecer um banquete de louvor, de adoração, de pura honra e glória ao nome dele, para depois esperar que ele unja nossas cabeças com óleo, como diz em Salmos 23. Tem que partir de nós primeiro. Às vezes a gente espera que a iniciativa parta de Deus, tipo, eu só vou falar a sua palavra, eu só vou cumprir o seu vídeo, se você me abençoar, é só pra gente ver se o trato tá feito. E não é assim que funciona. Então a gente tem que buscar a face dele, e não as mãos daquele que... Ele nos ama. Se a gente buscar a face dele, ele vai nos dar. Mas a gente tem que buscar pelo que ele é, e não pelo que ele pode nos dar. Amém? O segundo ponto é não se esquecer do primeiro mandamento. Sabe, a Bíblia vai dizer muitas e muitas vezes sobre o primeiro mandamento, que é amar a Deus com tudo que a gente é, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. O mundo hoje só está desse jeito, porque as pessoas se esqueceram do primeiro mandamento. E a gente tem que voltar a esse ponto. Voltar a amar a Deus com tudo que a gente é. Sabe, às vezes a gente acha, né, o que muitas pessoas falam é que agora a gente está na era da graça. Mas estar na era da graça não significa que seja anulada o Antigo Testamento. Ao contrário disso, Jesus vai nos dizer sempre sobre obedecer os mandamentos de Deus, né? Se a gente abrir a nossa Bíblia em João 14, lá ele vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, não tem essa de era da graça. A gente está na era da graça sim, mas não apagou o Antigo Testamento. A gente tem que viver ele também. Amém? Então, arrependimento, buscar a face e não as mãos. E agora a gente está no ponto de voltar para o primeiro mandamento.
E uma coisa que a gente vai encontrar durante esse preparo para o avivamento, esse preparo para o avivar, é o sacrifício. Sabe, durante nossa caminhada, Deus muitas vezes vai nos pegar de surpresa e nos pedir algo que a gente considera de valor. Pode ver, aconteceu com Eliseu. Eliseu estava lá de boa. Daqui a pouco chegou Elias e falou assim: vamos lá cumprir o ID, vamos cumprir a obra. Só que aí ele falou assim: então eu vou deixar o meu trabalho, eu vou queimar todas as carroças, eu vou fazer tudo certinho, eu vou sacrificar para cumprir a obra. Assim como foi com Pedro, largou as redes, deixou de ser um pescador de peixes e passou a ser um pescador de homens. Abraão, Deus não queria que Abraão de fato sacrificasse Isaac. Nossa, eu quero que o pai sacrifique o próprio filho. Deus sabia que Abraão amava demais Isaac, porque ele nunca tinha tido um filho. E ele orava. E aí, Sara, que era estéril, concedeu, Isaac. E aí, daqui a pouco, quando Isaac já está grande, Abraão, nossa, minha vida já está feita. Daqui a pouco Deus chega nele: eu quero seu filho. Sabe? Então a gente tem que estar preparado, porque muitas vezes Deus vai nos pedir uma prova de amor. Muitas vezes Deus vai nos pedir algo que para nós é valoroso, né? Algo de muito precioso, mas é para algo melhor. Você vai trocar uma coisa de valor para algo de muito valor. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Então a gente tem que estar preparado para isso. E a gente também tem que estar preparado para entregar tudo. Tudo. Eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura de Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo que tem e depois volta e compra o campo. O reino dos céus também é como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo que tem e compra a pérola. É exatamente disso que eu estou falando. Você sabe o valor de uma coisa, então você não pensa duas vezes em sacrificar algo que seria valoroso, que seria precioso, para conseguir algo muito melhor. Né? E é exatamente essa passagem está querendo dizer exatamente isso. Sabe, às vezes a gente acha que sacrifício, quando a gente fala de sacrifício, de provar algo a Deus, a gente acha que Deus vai realmente nos pedir, sacrifique o seu filho, ou sacrifique alguma coisa assim, mas às vezes Deus só quer que você sacrifique um tempo para Ele. Deus só quer que você dedique um tempo para Ele, porque às vezes a gente tem 24 horas no dia e a gente não dedica nem 5 minutos. A gente só respira nessas 24 horas por causa dele, mas a gente é tão ingrato que a gente não dedica nem 1 minuto para Ele, muitas vezes. Então, a gente tem que entregar tudo. A gente tem que sacrificar algo para provar que nós, de fato, amamos aquele que nos amou primeiro. Amém? Eu gostaria de também ler com os irmãos em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 17. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe.
Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor. Jesus olhou para ele com amor, foco nessa parte do texto, e disse: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas do céu. Depois venha e me siga. Sabe, essa história era para ter um final feliz, porque Jesus acabou de dar a solução para a vida dele. Ó, você já faz tudo isso, então só falta uma coisinha só. Só que a Bíblia vai nos contar que esse jovem era muito rico e tinha muitas propriedades. Então quando ele viu isso, não foi um final feliz não, ele ficou muito triste, isso assim. Falou: eita, agora complicou. Mas exatamente de entregar tudo. Se a gente entregar tudo e seguir Jesus, a gente vai continuar com tudo, porque Jesus vai ser o nosso tudo. E é exatamente disso que a gente está falando, de uma prova de amor, um sacrifício. Sabe, engraçado aqui que Deus, a Bíblia vai dizer assim, que Jesus olhou com amor. Quando a gente obedece os mandamentos de Deus, quando a gente cumpre o primeiro mandamento, como foi dito aqui, né? Jesus, ele nos olha com uma maneira diferente. A linguagem de amor de Jesus é que a gente obedeça aos mandamentos de Deus. Se a gente abrir nessa mesma passagem no livro de Mateus, lá ele vai dizer assim, só falta uma coisa para você ser perfeito. Isso quer dizer que Jesus nos admira tanto quando a gente obedece os seus mandamentos, as suas leis. Então que a gente realmente venha consertar o nosso caminho, que a gente venha amar a Deus com tudo que a gente é, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, e buscar uma intimidade com Ele. E eu já estou encerrando para finalizar, para dar foco em tudo que eu disse agora. Deus, na Bíblia, não é à toa que Ele nos compara como noivas de Cristo. Sabe por que Ele nos compara como noivas de Cristo? Porque quando alguém está noivo, quando existe um noivo e uma noiva, é um amor recíproco, é um amor que não envolve terceiros, não envolve traições, não envolve nada além do que aquele seu amado. E você dedica tempo, você dedica atenção, você dedica algo para ele, você sacrifica algo se for necessário. E de milhares você escolheu ele. E é exatamente por isso que Jesus nos compara como uma noiva de Cristo. Porque Ele quer que Deus nos ama, mas Ele quer que nós o amemos também. Ele quer que esse amor seja recíproco. Porque Ele já nos ama, isso já é uma certeza, mas Ele quer que a gente o ame de volta, né? E para a gente o amar de volta, a gente tem que criar esse alicerce. Para a gente o amar de volta, se a gente verdadeiramente o ama, a gente também tem que provar nesse despertar dessa geração. Não simplesmente nos calar, né? Porque o mundo está gritando lá fora. As pessoas estão gritando os seus pecados, as pessoas estão escandalizando as coisas. E em vez dos cristãos se levantarem, se posicionarem como servos, eles estão abaixando muitas vezes a cabeça e querendo às vezes até atualizar a Bíblia. Mas ela já está muito atualizada. E acho que o mundo que precisa ser atualizado com as mensagens e com o Evangelho de Deus. Que a gente venha criar esse alicerce e nos preparar para o grande mover, para o grande avivamento que Deus tem para a nossa vida. Porque é através desse avivamento, através desse avivar, a nossa geração muda, as coisas ruins começam a sumir e o amor de Deus começa a invadir. Então, para dar um resumo, a gente precisa avivar para fazer algo constante, mas para isso a gente precisa fazer um alicerce. A gente precisa colocar uma certeza dentro do nosso coração, que é o arrependimento, buscar a face e não as mãos, obedecer aos mandamentos, enfatizar o primeiro mandamento e, se for preciso, fazer um sacrifício e se posicionar como noivas de Cristo. Amém? Glória a Deus por isso.